A guerra entre Estados Unidos, Israel e Irã pode estar se transformando em algo muito maior. Trump não descarta o envio de tropas dos Estados Unidos. Israel está atacando o petróleo do Irã. O Hezbollah ameaça o norte. Os Houthis estão observando. A questão já não é mais se há uma guerra. É esta: será que toda a região está prestes a explodir? O presidente Trump não descarta enviar tropas terrestres. Veja isso. Quando você enviaria tropas terrestres? Como pensa sobre isso? Eu nem quero falar sobre isso, né? Agora quero dizer isso. Eu não acho que seja uma pergunta apropriada, sabe? Eu não vou responder. Poderia haver? Possivelmente por um motivo muito bom. Teria que ser um motivo muito bom. Se algum dia fizéssemos isso, eles seriam tão dizimados que não conseguiriam lutar em terra. Nunca vou descartar opções militares em nome do presidente dos Estados Unidos ou do comandante em chefe, e ele sabiamente não faz o mesmo. Sei que muitos líderes no passado descartavam opções sem entender totalmente como as coisas poderiam se desenvolver. Então, isso não faz parte do plano atual, mas não vou excluir uma opção disponível ao presidente. Bem-vindos de volta, pessoal, ao Quad. E ainda estamos em modo de guerra por aqui. Então estamos fazendo remotamente e eu estou aqui no estúdio em Jerusalém. Minhas incríveis co-apresentadoras, Emily Schrader, ativista de direitos humanos e jornalista, e Shoshana Kitts Jaskill, cofundadora da Koshmat Nashim, elevando as vozes das mulheres ortodoxas. E Rowan Osman, que é uma especialista e ativista sírio-libanesa do Oriente Médio que atualmente está em Israel. Ok, meninas, as coisas estão esquentando. Pelo que vejo, o pessoal está ficando meio louco com isso. Você teria que ser muito burra para ser líder de uma superpotência e descartar tropas em solo, porque basicamente você está tirando o poder de dissuasão que está tentando impor ao seu inimigo no meio da guerra. Caroline Leavitt também reiterou isso e as pessoas parecem chocadas. Mas não seria mais chocante se Donald Trump tivesse uma postura europeia dizendo: não vamos fazer isso ou aquilo? Onde isso nos deixaria, Emily? Este é só mais um exemplo da diferença de estratégias. Quero dizer, você colocou exatamente certo quando comparou com o que estamos vendo ou com o que já vimos da liderança europeia. É que Trump está lidando com isso e sabe como pressioná-los de uma forma que eu acho muito mais apropriada. Então, não é nada surpreendente. E com certeza você não quer mostrar suas cartas para o inimigo. Quero dizer, acho que isso deveria ser óbvio. Não sei por que isso é surpreendente. Trump fala muita coisa. Nós não sabemos por que ele diz tudo o que diz, mas eu sei que muitas dessas coisas não aconteceram. Então, vamos ter que esperar para ver. Vamos ter que ver o que vai sair disso. Acho que isso também faz parte da guerra psicológica, não é, Shoshana? Com certeza. Quero dizer, se você não sabe o quão louco é o seu vizinho, você não vai deixar sua bola cair do lado dele da cerca. Você não vai invadir o espaço dele. Esse é o ponto. Isso se chama dissuasão, certo? E ele tentou por muito tempo resolver isso com o Irã sem realmente entrar em hostilidades. Ele preparou tudo e deu muito tempo para eles. Seria ridículo da parte dele dizer: "Ah, minha linha vermelha é colocar tropas em solo", porque tudo o que eles teriam que fazer seria esperar ele desistir. Eu sei. E enquanto conversamos, claro, Israel está atacando e os Estados Unidos estão atingindo infraestruturas importantes. Ontem, Israel atingiu as refinarias de petróleo. E, claro, há toda essa discussão sobre o que vai acontecer com os curdos. Eles vão ser as forças terrestres? Rowan, você tem muita experiência nisso. Você conversa com os curdos na Síria há algum tempo. Conte pra gente o que você pensa sobre as forças curdas serem as tropas em terra que todo mundo está comentando. Há 3 semanas, eu estava em Erbil, Iraque, e me surpreendi ao ver curdos incomodados com o que ocorria com suas famílias na Síria. Mesmo assim, eles estavam se preparando para enfrentar as forças iranianas contra agentes de inteligência iranianos no Iraque. E eles me disseram que acham que este é o momento em que podem desempenhar um papel fundamental para enfraquecer o regime iraniano. E eles estavam convictos e certos de que os Estados Unidos iriam intervir. E eles estavam se preparando não só no Iraque, mas também na Síria e no Irã.
Sim, bem, você sabe, vimos os curdos assumindo a responsabilidade, vimos isso acontecer na Síria, vimos isso acontecer em todo lugar. Mas, Emily, eu sei que você está um pouco preocupada que isso possa criar algum tipo de fragmentação dentro do Irã. Isso é uma preocupação ou precisamos que tudo esteja certo agora? Qualquer invasão de uma entidade estrangeira não será bem recebida pelos iranianos. Mesmo a maioria dos curdos iranianos não quer isso. Seria catastrófico para as relações entre Israel e o povo iraniano. Quero dizer, seria uma traição total. A integridade territorial é algo inegociável para eles. Seria extremamente problemático. Mas o que é importante entender sobre toda essa conversa com os curdos é que todos negaram isso para todos. Desde que isso surgiu, até os curdos negaram depois. A Casa Branca negou. Trump afirmou que não apoia e realmente pediu para não fazerem isso. Isso traz muitos interesses sectários que eu acho que não deveriam estar no debate. Se os curdos iranianos, que muitos deles realmente estão armados, se os curdos iranianos quiserem lutar contra o regime, então com certeza eles devem fazê-lo. Eles deveriam formar uma coalizão com os baluches, os azeris e todos os outros grupos de iranianos, todas as outras comunidades do país que estão. Alguns deles estão trabalhando para se mobilizar dessa forma. Mas enquadrar isso especificamente como uma questão curda, isso nunca vai ser aceito pelos iranianos. Nunca. Vai haver muita resistência de uma forma que, no final das contas, expõe o fato de que os Estados Unidos e Israel, Sim, mesmo que a gente não esteja envolvida, se a culpa é coletiva, não importa nosso envolvimento. Outra coisa interessante quando falamos sobre quem estará no local é talvez uma declaração surpreendente, talvez decepcionante, de Trump sobre a futura liderança do Irã. Veja só. A maioria das pessoas que tínhamos em mente já morreu. Então, sabe, tínhamos algumas pessoas em mente desse grupo que já morreu e agora temos outro grupo. Eles também podem estar mortos, de acordo com os relatos. Então acho que você tem uma terceira leva chegando. Reza Pahlavi, ele é uma opção para você de alguma forma? Acho que sim. Algumas pessoas gostam dele e não pensamos muito nisso. Me parece que alguém de dentro talvez seria mais apropriado. Eu já disse isso. Ele parece ser uma pessoa muito boa. Mas me parece que alguém que já está lá, que seja popular atualmente, se existir uma pessoa assim. Mas nós temos pessoas assim. Temos pessoas que são mais moderadas. Sabe, esses eram lunáticos radicais. Agora, sinto que já vimos isso antes com toda aquela situação da Venezuela, certo? Então você tem Maria Machado, que ganhou o Prêmio Nobel da Paz e é amiga do Trump. Ela era considerada a líder mais importante da oposição venezuelana no mundo. Mas o Trump diz que ela não tem apoio nem o povo com ela. Talvez ele esteja certo e saiba algo que não sabemos. Amigos na Venezuela me dizem que Trump está certo. E agora parece que ele não está apoiando a líder que o povo iraniano na diáspora e aparentemente também dentro do país quer, que é Reza Pahlavi, que ele mesmo disse com muita modéstia que será apenas um líder de transição. Ele está lá apenas para ajudar na transição e depois o povo poderá escolher por si mesmo. O Trump está sendo injusto aqui? Você acha que há outra pessoa no lugar? Você acha que ele quer que o novo líder supremo seja um fantoche dele? Estou muito confusa sobre como os americanos veem o dia seguinte no Irã. Rowan, você tem algum insight para nós sobre isso? Definitivamente não tenho. Ninguém sabe o que o Trump está pensando e em que tipo de informações ele está baseando suas declarações. No entanto, eu entendo que se ele apoiar Pahlavi, veremos mais resistência, até mesmo resistência global, porque conheci iranianos ao redor do mundo que adoram Pahlavi. E claro, ele é um líder em potencial, mas muitos são contra ele. Até mesmo nossa amiga, a brilhante ativista Masih Alinejad, não gosta de Pahlavi porque há aqueles que se lembram da história do pai dele no Irã. O que virá a seguir? Eu não sei, mas com certeza não será Ramina Ihsan. Bem, vamos torcer para que nós Mas e a Alinejad o elogiou dias atrás. Ela tem mudado de opinião sobre ele. Ela já fez parte de uma coalizão com ele antes de se dissolver sob o movimento Mulher, Vida, Liberdade. Esses dois têm uma longa história de idas e vindas. Além disso, Hamid Ismail, e é isso. Não, eu acho que muita gente, olha, uma monarquia não é algo para o qual eles querem voltar. Acredito que muitos reconhecem que se esse é o único líder capaz de unificar agora,
É ele quem devem apoiar. Eu tive muitas conversas com iranianos que também não são fãs. Eles não gostam do secto de Pahlavi. No fim, falei para ele, esse é o momento como ocorreu com Israel antes de 1948, quando havia muita divisão na liderança sionista. No fim, tiveram que apoiar um líder para as coisas acontecerem. É isso que continuo dizendo a eles. Esse é um ponto realmente importante. E eu sinto que, sabe, estou aqui em Israel apenas cuidando do que posso cuidar, mas estou online o tempo todo. E é desinformação ou as informações diferentes. Quero dizer, para mim, assistir a esses vídeos de Tel Aviv em cinzas, como se fosse a Pompeia de 2026, ou como se os ratos estivessem fugindo, e eu fico tipo, sabe, você dá um passo para trás por um segundo, porque às vezes você só quer responder para eles. E eu penso, por que estou cedendo a isso? E você percebe que isso faz parte da campanha do caos, né? Eles querem te inundar com mentiras. Eles não ligam se você acredita, mas sabem o efeito psicológico no seu cérebro. Você desliga e não confia em ninguém, em nada. Você acaba acreditando em quem está calmo e faz sentido. Acho que todos precisamos dar um passo atrás por um momento. Tipo, o que estamos ouvindo, o que estamos vendo, de onde estamos. Eu nem quero arriscar um percentual, talvez 50% seja preciso. Então, eu fico pensando, às vezes as pessoas em casa querem saber o que eu posso fazer, né? O que eu posso fazer? Cuide da sua família, do seu espaço, dos seus. Certifique-se de que estão bem e faça o que você puder para apoiar essas vozes que estão vindo do Irã, que são, sabe, pessoas que você já viu há muito tempo, não esses bots novos que apareceram do nada, porque teve muita desinformação. Mensagens literalmente idênticas aparecem. Tel Aviv está pegando fogo. Eles não querem que você veja. E eles têm um vídeo de, sei lá, do Afeganistão de 5 anos atrás. Quero dizer, é ridículo. E junto com toda essa desinformação, vem um novo conjunto de mentiras dizendo que estamos atacando o Líbano só porque, aparentemente, tivemos vontade. Não porque o Hezbollah começou a nos atacar. E, sinceramente, não sei se vocês viram Michael Warren, o embaixador Michael Warren, em uma entrevista na CNN. Ele basicamente os confrontou e disse: vocês fizeram uma reportagem sobre Israel atacando o Líbano sem mencionar que estavam nos atacando, faltou esse contexto. Agora temos nossa própria especialista aqui conosco. Rowan, você é sírio-libanesa, você tem família em Beirute. O que eles estão te dizendo? E eles estão finalmente rejeitando o Hezbollah? O que está acontecendo lá? Muitas pessoas são contra o que o Hezbollah está fazendo. Mesmo aqueles que acreditam nos objetivos e na ideologia do Hezbollah, aqueles que odeiam Israel, estão perguntando: qual é o seu jogo estratégico? Você obviamente mostrou ao mundo que é incapaz de derrotar Israel, e isso deve ser o eufemismo do século. Eles são uma piada. Então, desde 8 de outubro de 2023, eles foram instados a não provocar Israel. E por 11 meses, devido à ingenuidade ocidental europeia, que pediu moderação, achando que a diplomacia iria mudar os corações e mentes dos líderes dos atos de resistência. Isso permitiu que o Hezbollah continuasse lançando foguetes contra Israel, o que trouxe uma guerra devastadora para um Líbano já enfraquecido e sofrido. Eles pararam depois do cessar-fogo. Agora o mundo estava pedindo ao Hezbollah, por favor, para ficar fora desta guerra. Vocês não são capazes de ajudar o Irã. E Ali Khamenei está acabado. Vocês não podem influenciar esta guerra. E ainda assim, milhões de libaneses estão deslocados. As forças de defesa de Israel instruíram a evacuação de todo o sul do Líbano. Então, os libaneses, mesmo os xiitas que apoiavam o Hezbollah, estão se perguntando qual é o seu plano. Porque Khamenei disse repetidamente após 7 de outubro que, não importa quais sejam as consequências no Líbano, eles vão substituir, vão reconstruir, etc. Não vimos nada disso acontecer, nada. As pessoas estão muito irritadas e decepcionadas. Bem, o Hezbollah recebeu $1 bilhão no último ano da República Islâmica, que talvez agora não esteja em condições de enviar mais dinheiro. Mas mais uma pergunta, Ron. E quanto a Youssef On? Alguém realmente acredita que ele está falando sério quando anuncia criminalizar o Hezbollah e diz que vai retomar o controle do seu país? Alguém acha que ele é sério e capaz de fazer isso?
As pessoas estão se perguntando. Elas estão céticas. No entanto, sabem que um confronto deve ser evitado no Líbano. Os membros do Hezbollah são ideólogos. Eles são cruéis. Não são como o Hamas. Se tivessem invadido o norte, Deus me livre, eles nunca teriam parado para roubar ou violentar ninguém. Eles realmente acreditam em sua visão, em seu projeto apocalíptico. Então, elas estão tentando evitar um confronto, mas também porque sabem que não são fortes o suficiente. Nem mesmo o exército libanês é forte o suficiente. Recentemente, o chefe do exército libanês esteve nos Estados Unidos e, em situação constrangedora, afirmou ao senador Lindsey Graham que o Hezbollah não é visto como organização terrorista no Líbano, Ai, Deus. o que encerrou a reunião imediatamente. As pessoas estão sendo céticas, estão se sentindo céticas, desculpe, até mesmo no Líbano. No entanto, elas acreditam que ele tem a verdadeira intenção de desarmar o Hezbollah. Ele é capaz? Essa é a grande questão. Ao mesmo tempo, elas estão vendo pelo menos dezenas de milhares de libaneses dormindo na rua. E o governo libanês não está apto, não é capaz de ajudá-los. Estão sendo tomadas medidas sérias, medidas históricas que aconteceram nas últimas 2 semanas no Líbano. Vamos falar mais sobre isso. Nunca ocorreu de membros do Hezbollah serem presos em um posto de controle libanês. Mas o exército pode obrigá-los a se desarmar? Isso só pode acontecer com a ajuda dos americanos, e os libaneses estão abertos a isso. Mas quando o chefe do seu exército se recusa a admitir que eles são uma organização terrorista, então as intenções, as motivações e as capacidades ficam em dúvida. Com certeza, mas a verdadeira questão é, se o Irã, se a República Islâmica está de saída, Emily, o Hezbollah continua sendo uma ameaça estratégica para Israel. Bem, definitivamente não da mesma forma. Você está eliminando o patrocinador não só do Hezbollah, mas da maioria dessas organizações terroristas no Oriente Médio. Sim, seria um divisor de águas no panorama geral da região deles. Mas quero dizer, eles continuariam existindo por um tempo. E eu acho que então teríamos que olhar para frente e ver quem será o próximo desafio em termos de patrocínio para essas organizações terroristas, porque sabemos que alguém mais vai surgir, algum outro grupo eventualmente vai aparecer. Mas em relação ao Hezbollah especificamente, quero dizer, é difícil dizer. Inicialmente, eles ainda têm muito poder, eles têm muitas armas. Exatamente. Teremos que lidar com isso como próximo desafio. Acredite, é um desafio que eu ficaria feliz em ter. Certo, se a República Islâmica não existir mais, é um desafio, mas acho que conseguiríamos lidar. Shoshan, vejo isso também como uma oportunidade para Israel. Quando começaram a atirar, tivemos chance de concluir o trabalho que ficou pendente no ano passado, pois estávamos ocupados em várias frentes. Eu, pessoalmente, tenho questões. Tipo, eu não entendo. Só estou sendo sincera, acho que devo admitir isso em voz alta. Eu não entendo a motivação do Hezbollah vendo o que está acontecendo com o regime iraniano. O quê? Eu sei, Jihad, ok. Alguém deve estar mexendo os pauzinhos. Se seu pai, seu patrocinador, está caindo aqui, por que acha que isso não pode acontecer com você? Não sei. Sinto que há alguém por trás do regime iraniano, talvez Laura Trina esteja manipulando as coisas. Eles não tinham escolha. Talvez os iranianos ou a República Islâmica sejam assim. Já te demos 30 bilhões de dólares nos últimos 20, 30 anos. Você sabe, hora de pagar. Foi exatamente para isso que financiamos vocês. Quero dizer, acho que eles estavam entre o Iraque e a parede. Mas agora eles realmente dobraram a aposta. Esse é o meu medo. No começo, era quase como foguetes simbólicos, só para mostrar que estávamos fazendo o trabalho do papai. E agora, parece que eles estão dobrando a aposta. Rowan, você achou que isso ia acontecer ou já esperava por isso? Claro que isso ia acontecer. É isso que a mente ocidental não entende. Eles estão dispostos a morrer pelo que acreditam. Eles preferem morrer de uma forma honrada, mantendo sua dignidade e nunca, jamais se renderiam. Quem, além dos ocidentais, acreditou que eles iriam voluntariamente devolver suas armas para as forças libanesas? Nem em 1 milhão de anos. Eles prefeririam morrer, todos eles, até a última pessoa com seus filhos e nunca se renderiam. Sim, bem, então temos o mesmo problema com o Hamas em Gaza. Quem pensou que eles simplesmente iriam entregar suas armas de boa vontade? Eles preferem morrer como mártires, preferem morrer como mártires. E eu acho que é exatamente isso, você acertou em cheio aqui,
que as pessoas no Ocidente realmente não entendem com o que você está lidando. Você está lidando com um culto apocalíptico da morte que prefere afundar junto com o navio e fazer o navio afundar. E acho que esse é o nosso medo. Esse não é nosso medo sobre o Irã, Emily. Seguimos atacando a infraestrutura militar e vamos continuar desmontando o que for possível. Mas olha, eles vão levar pessoas com eles. O que estamos vendo aqui? Bem, quero dizer, claro, é como um animal ferido, um animal selvagem ferido. Ele vai atacar com tudo o que tiver. Já sabemos, li ontem à noite, que eles planejam ataques terroristas contra israelenses no exterior. Eles estão extremamente sedentos por qualquer vitória. No passado, quando eles estiveram em uma posição como essa, com forte pressão internacional ou pressão para atacar os Estados Unidos, o que eles perceberam após o assassinato de Soleimani foi quando derrubaram o voo PS-752, o avião comercial que estava cheio de seus próprios civis e absolutamente nenhum cidadão americano. Fizeram isso para incriminar os Estados Unidos, esse era o objetivo deles. E então, na verdade, como havia documentação sobre isso e outras pessoas descobriram, eles acabaram tendo que confessar que realmente foram eles. Mas o meu ponto é que eles fazem praticamente qualquer coisa, incluindo ataques de falsa bandeira, para se manterem no poder. Nós sabemos que eles planejaram para várias contingências, o que é um grande problema. Nós sabemos que o novo líder supremo, Mojtaba, é significativamente pior e mais cruel do que o pai dele. Ele esteve envolvido na repressão ao movimento de protesto em 2009, que também foi uma repressão muito brutal. E ele é tão linha dura quanto, se não mais do que o pai dele era. Então não parece nada bom em termos de liderança. Mas também tem o Larijani nos bastidores, que está puxando as cordas junto com a Guarda Revolucionária. Então tudo isso precisa ser resolvido para que isso realmente tenha sucesso. Sabe, eu fiquei tão animada com a primeira semana, com o quanto conseguimos conquistar logo na primeira semana. Será que tivemos uma falsa sensação de que isso seria feito em poucas semanas, Xoxana? O que acha? Tem tanta gente na minha casa agora. Xoxana, se você não tivesse 20 pessoas morando em sua casa e abrigo, Eu acho, olha, acho que estamos honestamente analisando o máximo que conseguimos. E é incrível o que os israelenses, claro, né, o que as forças de defesa de Israel e os americanos fizeram juntos, a coordenação, a capacidade absoluta de fazer o que fizeram, é uma loucura. No fim das contas, por mais assustador que seja, e mesmo indo para o abrigo antiaéreo, estamos bem. No geral, há pessoas mortas e mais uma pessoa, infelizmente, acabou de morrer. Mas eu sinto que, pelo que está acontecendo, pela quantidade de poder de fogo, eles estão fazendo um trabalho incrível. E sim, eu achei que isso acabaria logo, e agora eu acho que provavelmente não vai acabar tão cedo. quero dizer, quando você ouve Trump falar e Hasker falar, você pensa sinceramente que destruímos toda a marinha deles. A força aérea deles é inexistente. Claro, eles têm muitas capacidades com drones, mas, mais interessante ou tragicamente, eles estão realmente atacando em qualquer lugar que podem. E você pensa consigo mesma, ok, talvez a justificativa inicial por trás disso seja pressionar os sauditas, os Emirados Árabes Unidos, todo mundo, o Kuwait e o Catar. Vamos pressioná-los para que pressionem Trump a parar a guerra. E agora isso está tendo o efeito oposto? Ou será que é só ilusão nossa causando o efeito oposto? Porque eles estão se mantendo firmes, o Golfo, mais do que imaginei, Emily. O que acha? Eu acho que eles exageraram muito quando se trata de bombardear literalmente todos os países ao redor que conseguem alcançar. Eles bombardearam o quê? 12 países só na última semana. Tipo, é insano. É uma loucura. E eu fico feliz em ver que muitos desses países adotaram uma postura muito firme contra a República Islâmica e não recorreram a dizer: ah, bem, a culpa é de Israel e foi Israel quem fez isso. Sem dúvida, os Estados Unidos têm parte do mérito por essa reação, acho. Mas a ideia de que eles lançaram mais mísseis balísticos e drones suicidas nos Emirados Árabes Unidos do que em Israel. Quero dizer, eles estão reagindo de forma agressiva. Parece que esse regime está perdendo o controle. E a minha parte favorita foi como o presidente do regime, Masoud Pezeshkian, pediu desculpas a esses países justamente no domingo. Sim, ele pediu desculpas e disse: vamos parar de atacar esses países. Mas horas depois, Bahrein e Emirados Árabes Unidos foram atacados de novo.
Eles continuaram. Acho que a IRGC não tem ligação com certos órgãos políticos agora. Ninguém realmente sabe o que ocorre, então isso é algo positivo. Isso já era esperado se estivermos no caminho certo, mas vamos ver o que acontece. Rowan, você acha que a Emily está certa? Eu realmente penso exatamente como a Emily. Eles exageraram na dose. Até o Qatar está falando e parece irritado. Ou será que a gente realmente não está vendo o quadro completo? Como seus amigos do Golfo falam com você hoje? Porque eu tive algumas conversas e a maioria deles está sendo muito, muito firme e resiliente. Inacreditável enfrentarmos o mesmo inimigo, graças a Deus pelo acordo de Abraão. Ouço vozes dizendo que no fim seremos culpados por tudo. E eles perderam todos os amigos, exceto aqueles no Ocidente que estão chorando pela morte de Khamenei, pessoas que nunca estiveram na nossa região. Eles perderam todos os amigos. Eles estão literalmente morrendo e tentando causar o máximo de dor e dano possível na região para se fazerem de vítimas, porque muitos no Ocidente acreditam neles, infelizmente. Mas vamos dar um passo atrás e olhar para o que realmente está acontecendo aqui. Você não precisa gostar de Bibi e Trump. Esses líderes não foram feitos para serem seus maridos. Eles não são seus melhores amigos, eles são líderes. E nesses momentos, em tais momentos, você realmente sabe quem é um verdadeiro líder e quem não é. Isso jamais teria sido alcançado. Essa dizimação, ou quase dizimação do eixo da resistência, nunca teria sido alcançada se muitos eventos não tivessem ocorrido na última década, incluindo os acordos de Abraão. O que nos ajuda a entender hoje quem é nosso aliado e quem é nosso inimigo. A forma como todos se uniram para lutar contra essa fera insana no Irã é algo sem precedentes. E isso define o tom e a direção para o futuro do Oriente Médio. Estou muito otimista, mesmo sabendo que vai levar um tempo, mas estamos testemunhando o fim do eixo do mal. Ai, meu Deus, Rowan. Espero de verdade que Deus te ouça. Acredito nisso. É o que meus amigos no Golfo estão dizendo. Mas eu espero que isso seja realmente o começo do fim e o começo de uma nova região, porque é isso que sempre quisemos, tá bom? E com esse tom positivo, vamos para o nosso quadro muito popular e a cada semana aparecem mais e mais canalhas. A gente mal consegue dar conta de tanta gente assim, especialmente agora, porque em tempos de guerra é quando dá para ver quem é herói e quem é canalha. Então, canalha da semana. Xoxana, vamos começar com você. Quem é o seu canalha dessa semana? Você sabe, ontem foi o Dia Internacional da Mulher. E a minha canalha é uma mulher que nega o estupro e o sofrimento de outras mulheres, mulheres israelenses. Brianna Joy Gray tuitou pelo menos 2 vezes esta semana, dizendo uma vez que, ao contrário da farsa do estupro em massa, as 160 crianças dos Estados Unidos de Israel foram assassinadas. Ah, entendi o que ela quis dizer ali. As crianças dos Estados Unidos de Israel assassinadas em um ataque duplo são muito reais. Ela também retuitou alguém que afirmou não haver acusações com nomes de estupro de israelenses por palestinos em 7 de outubro. Nenhuma acusação, muito menos evidências. E essa mulher, ela foi quem revirou os olhos quando a irmã de uma refém estava falando. Irmã. Obrigada. Você tem que ser uma pessoa muito má para continuar negando os estupros e agressões sexuais, especialmente depois que elas saíram do cativeiro e falaram sobre isso. Várias pessoas, homens e mulheres, relataram os estupros sofridos no cativeiro, além do ocorrido em 7 de outubro. E eu só preciso dizer, Brianna, você é realmente uma pessoa desprezível. Você é muitas coisas que eu não posso dizer porque não falo essas coisas em voz alta. Mas, de verdade, você tem que ser uma mulher má para negar abuso sexual e estupro. Não importa o quanto você queira odiar um país. É verdade. Existe um lugar especial no inferno para mulheres como ela. A boa notícia é que ela foi demitida do trabalho depois daquele olhar de desprezo. Não sei onde ela foi parar. Ela pode estar irritada por não ter emprego,
Mas ela é uma mulher má, do mesmo grupo de mulheres que dizem acreditar em mulheres, mas que não acreditaram, não acreditam nas mulheres israelenses. E elas também não acreditam nas iranianas torturadas e estupradas antes de mortas pela Guarda Revolucionária. Enfim, uma grande canalha. Fico feliz que você mencionou isso. É o mês internacional da mulher e o Dia Internacional da Mulher foi ontem. Oramos para que, neste mês internacional da mulher, vejamos a libertação das mulheres do Irã que vivem sob um holocausto feminino. Não há outra forma de ver isso. Emily, qual é o seu destaque desta semana? Bem, acho que temos um tema hoje, porque eu também trouxe uma negacionista de estupro e a esposa de Mamdani, Hama Douaji. Então, essa mulher que, se não me engano, é de ascendência síria, foi descoberto esta semana que ela tem sido muito ativa nas redes sociais, ela tem curtido muitos e muitos posts que glorificam o dia 7 de outubro. Ela curtiu um post que chamava O que aconteceu em 7 de outubro de farsa de estupro em massa. Boa essa. Ela também curtiu várias fotos e vídeos do Hamas realmente cometendo os massacres de 7 de outubro. Mamdani respondeu: são opiniões da minha esposa, não minhas. Ela não é figura pública, é cidadã comum, tudo bem. Mas, sabe, isso só serve para jogar mais lenha na fogueira, mais evidências que provam exatamente de que lado os Mamdanis realmente estão nessas questões. Essa não é uma opinião comum ou predominante. Ele é um extremista marginal que se cerca de pessoas ainda mais extremistas, que não têm os melhores interesses dos americanos dos Estados Unidos e certamente não dos nova-iorquinos como prioridade. Não acho que devam confiar nessa pessoa. Nova York enfrentará dificuldades, isso já começou e é só o início. Enquanto isso, ele não consegue nem recolher o lixo ou tirar a neve, mas tem várias opiniões sobre geopolítica e ainda usa a desculpa de é minha esposa, não eu. Se Melania tivesse dito qualquer coisa, mesmo que fosse a coisa mais leve do mundo, ninguém teria dito: ah, é a esposa dele e não ele. A hipocrisia também da mídia. Dar a ela um passe livre por ser simpatizante de terroristas é nojento. Ela é realmente uma canalha desprezível. Obrigada, Emily. Ok, Juan, ansioso para ouvir o seu. Quem é seu canalha da semana? Não costumo apontar o canalha de alguém, mas desta vez faço isso com prazer. Naim Carson, novo secretário-geral do Hezbollah. Quero dizer, pelo menos o anterior, pelo menos Hassan Nasrallah tinha carisma. Ele tinha um certo magnetismo. Esse cara é inútil, ele não tem personalidade, é um papagaio e é tão egoísta. Em seu último discurso ao povo libanês, ele disse que continuarão com o ataque contra Israel até a morte. Você pode morrer sozinho. Ele está obviamente cometendo suicídio, condenou cada membro do Hezbollah ao suicídio, mas eu preferia que eles fizessem isso sozinhos. E ele é tão... Ele insiste que pode estar seguindo ordens dos iranianos porque, como você disse, Fleur, eles devem muito dinheiro a eles, etc. Mas eu não me importo com o nível de egoísmo que você deve ter ao ver 1 milhão de pessoas descalças dormindo nas ruas no Líbano. A quantidade de pessoas que estão implorando para ele, literalmente implorando para ele já aparecer, e ele não está ouvindo. Então, como ele decidiu que vai até o fim com isso? E como o ministro da Defesa de Israel disse recentemente que Naim Kassim agora está na lista de alvos deles, por favor, Israel, realize o desejo dele. Sim, é um grande canalha. Você está certa, ele não tem presença nenhuma, quero dizer, mas, ele conseguiu o cargo, o que significa que está na lista de alvos e ele é realmente um canalha. Muito obrigada. Agora vou mudar um pouco de abordagem. Semana passada eu fiz UH. Keir Starmer e Emmanuel Macron são meus canalhas por serem covardes e fracos, e eu consegui Recebi centenas de mensagens nas minhas redes sociais de bons espanhóis me dizendo: por que você não adiciona? Por que você não adicionou Pedro Sánchez a essa lista? E eu respondi e disse: porque Pedro Sánchez, o primeiro-ministro da Espanha, merece o seu próprio canalha. Eu não quis colocá-lo junto com os dois covardes. Eu queria dar a ele seu próprio destaque porque, sinceramente, não existe pior do que Pedro Sánchez. Na Europa, ele é o agente da China, ele é o agente da Venezuela.
Ah, sabe, antes de Maduro ser preso, isso foi um golpe duro para Pedro Sanches. Ele faz parte dessa cabala socialista internacional que basicamente se alia aos piores violadores dos direitos humanos do mundo. E ainda assim, ele tem a ousadia, a cara de pau de se dizer contra a guerra. O que aconteceu na última semana e meia? Que ele basicamente disse que os Estados Unidos não poderiam usar as bases espanholas, nem para fins ofensivos, defensivos ou qualquer outra coisa agora. Ele também afirmou que deveriam seguir tentando negociar o diálogo. Mesmo sabendo o quão venenoso é o regime islâmico, e apesar de todos os massacres que o regime islâmico cometeu contra seu próprio povo, isso só foi suficiente para ele fazer um tweet dizendo estar preocupado com o povo do Irã, foi só isso que importou para ele. Mas é claro, desde que Trump e Israel tentaram eliminar a principal ameaça à humanidade, tudo o que ele fez foi criticar Israel e os Estados Unidos e fez grandes declarações dizendo que é contra a guerra. E ele não está permitindo que eles usem suas bases agora. Eu adorei a forma como Trump disse: olha, se quiséssemos usar suas bases, simplesmente usaríamos. Em segundo lugar, a Espanha faz parte da OTAN. Não vamos esquecer, a Espanha faz parte da OTAN. Eles não pagam suas contribuições, não pagaram o aumento das contribuições. Que Trump insistiu. E, na verdade, é aí que está a hipocrisia. Eles querem usar a proteção dos Estados Unidos na OTAN, mas, ao mesmo tempo, querem se aliar às piores ditaduras do mundo. E se você ainda não tem provas suficientes do canalha que é Pedro Sanches, a República Islâmica do Irã o parabenizou. Eles enviaram uma nota de agradecimento para ele por estar do lado certo da história. E tudo isso, por favor, gente, não vamos esquecer, está envolto no fato de que ele está cercado de acusações de corrupção. A esposa dele foi indiciada, o irmão dele foi indiciado por ter um cargo fantasma, que Pedro Sanches arranjou para ele, e o povo da Espanha se cansou disso. Ele está no poder há 8 anos e não tem um orçamento há 3, contra a Constituição e o povo. Ele não consegue fazer um discurso em lugar nenhum porque é vaiado em todo lugar. O bom povo da Espanha entende o quão corrupto e horrível ele é como líder. E o melhor de tudo é que Trump então ameaçou que eles iam cortar os laços comerciais com a Espanha. No dia seguinte, ele apareceu desafiador e disse que não se importava. E seu pequeno ministro das Relações Exteriores rastejou até a Casa Branca tentar apagar o incêndio. Então, Pedro Sanches, você tem sido o canalha mais frequente para mim. Acho que essa é a 4ª vez. Você é uma hipócrita, você é corrupta e você é antissemita. Você é uma hipócrita, você é antissemita e você é corrupta. E o povo da Espanha está cansado de você, Pedro Sanches. Pela 4ª vez, é um recorde. Você é a minha canalha da semana. Você viu os iranianos indo até a embaixada de Israel na Espanha e jogando flores? É o máximo. Após ele sair, disseram que não acreditavam nem sentiam aquilo, enquanto jogavam flores. Os guardas perguntaram o que faziam, e eles responderam que queriam dar flores aos israelenses por suas palavras. Eles têm gritado contra ele e também uma mensagem também saiu no parlamento espanhol, europeu, e, na verdade, o repreenderam publicamente e disseram: por que você está do lado das pessoas que estão matando o meu povo? Como você ousa? Então, sabe, mas você entende? Mas a questão é que o povo espanhol o odeia, essa é a verdade. Eles realmente não suportam ele. Há uma minoria muito pequena de pessoas que ainda estão do lado dele, muito pequena. Porque eu recebo mensagens o tempo todo de espanhóis dizendo que já chega. Por favor, faça dele o seu canalha da semana. E então eu obedeço. Nós precisamos purificar A nós mesmas com um pouco de positividade. para que possamos realmente aguentar. Mais uma semana de ataques do regime islâmico iraniano ao nosso país e correndo para abrigos. Então precisamos trazer algumas vibrações positivas. Vamos aos heróis da semana. Xoxalá, quem é o seu herói? Minhas heroínas são as pilotos, navegadoras, equipe de apoio, pelo menos 30 na Força Aérea de Israel e tenho certeza que muitas mais na Força Aérea Americana.
Esses vídeos são tipo, se aqueles vídeos ruins e malucos são deprimentes, esses vídeos são o oposto da kryptonita. Seja lá o que for, eu amo isso, estou absorvendo como se fosse injetado nas minhas veias. Essas mulheres eu adoro. A ideia de que, mulheres americanas e israelenses estão entrando e derrubando o regime iraniano, o regime islâmico, é simplesmente perfeito pra mim. E eu estou amando. E eu só fico vocês podem me pegar no caminho, eu só vou se me levarem, me levem, eu quero ir. Pode soar infantil, mas eu amo isso. Essas mulheres são minhas heroínas, estão lá fazendo o trabalho difícil, ejetando de aviões que o exército do Kuwait derrubou 3. E a mulher só, o que está acontecendo aqui? O que eu tenho? Isso só me traz muitas vibrações positivas. E toda vez que tem aquele sobrevoo, eu fico me perguntando se tem uma mulher lá dentro, se tem uma mulher ali, realizando o sonho dela de ser piloto. E tentando salvar muitas mulheres e meninas de algo horrível. Um regime horrível e libertar as mulheres do Irã. E realmente eu não poderia concordar mais. Isso realmente é como oxigênio pra gente agora. É maravilhoso de ver. Gostaria que fossem além e tirassem o Talibã, mas sei que isso não é possível. Talvez da próxima vez, talvez na próxima, talvez na próxima. E todos os seus heróis ou heroínas. Ah, então meus heróis e heroínas. Esta semana é a Seleção Nacional Feminina de Futebol do Irã. Ah, elas estão atualmente na Austrália, competindo. E elas, como símbolo de protesto, se recusaram a cantar o hino nacional na cerimônia de abertura da partida em questão, do torneio em questão. E a República Islâmica imediatamente veio ameaçá-las. Houve pedidos para lidar com elas da mesma forma que lidam com colaboradores, com o inimigo e com os sionistas e todos esses termos que eles adoram usar. Quando elas retornarem ao Irã, há muita preocupação com a segurança delas, claro. Eu mesma estou preocupada com base no que estamos vendo da República Islâmica. Em resposta. Na segunda partida, elas meio que cantaram o hino nacional, no início do jogo, mas o dano já estava feito e há muita discussão e preocupação de que as famílias delas também serão perseguidas. Agora, isso é uma das coisas que a República Islâmica sempre usou para ameaçar atletas e figuras públicas que têm a possibilidade de viajar para o exterior. Mas neste momento está acontecendo uma espécie de crise dentro da Austrália, porque houve literalmente protestos do lado de fora desses eventos, dessas partidas de futebol. Havia iranianos pedindo para essas garotas desertarem e ficarem na Austrália, pois sabiam que suas vidas estavam em risco. E elas também sabiam disso. Elas foram vigiadas, como falcões, pelos oficiais do regime UH que viajam com essas atletas que vão para o exterior. Elas provavelmente nem têm uma maneira física de conseguir desertar, se é isso que queriam, mas essa é a situação no momento. Elas ainda estão até agora dentro do hotel e sob ordens de confinamento. Em vez de intervir ou emitir uma declaração ou algo assim, o governo australiano, não fez nada, não declarou que daria qualquer tipo de proteção para essas garotas. E quando um dos ônibus foi embora no final da partida, surgiu um vídeo ontem à noite de algumas das jogadoras, sinalizando pedido de ajuda em linguagem de sinais, para os manifestantes que estavam do lado de fora agora. Os manifestantes tentaram impedir fisicamente o ônibus, mas a polícia australiana interveio e obrigou todos a sair para liberar o veículo. Com aquelas garotas é simplesmente uma cena realmente repugnante, de se ver. Elas obviamente estão em perigo. Estamos falando de um regime psicótico que está à beira de cair. Sabemos que aquelas garotas vão ser perseguidas de uma forma ou de outra junto com suas famílias. O governo australiano precisa agir imediatamente, pois isso pode se tornar algo enorme. Então, essas são minhas heroínas pela coragem, apesar das adversidades. Também é um chamado à ação para que as pessoas pressionem. Agora a Austrália e outros países também. Sei que alguns disseram, tragam todas para o Canadá, não nos importamos, tragam o time, deixem elas desertarem. Mas suas vidas certamente estão em risco. Com certeza, as vidas delas estão em perigo. E, na verdade, é realmente revoltante que os australianos não estejam tentando, que o governo australiano não esteja tentando fazer mais. Quem diabos eles estão querendo agradar? Como isso pode ser defendido? Eu não sei. Vocês existem para isso. São uma sociedade que deveria ser democrática e livre. É por isso que vocês existem, para dar abrigo não para migrantes econômicos, mas para esse tipo de pessoa que está sendo perseguida. As vidas delas estão em perigo se voltarem para seus países. O que vocês estão fazendo? Vocês nem conseguem fazer isso. Qual é o valor de vocês?
vergonhoso. Mas elas são heroínas e existe meio que esse sinal internacional de ajuda, não é? Para as mulheres. Elas faziam isso. Fiquei destruído ao ver aquele ônibus. Deu um nó no estômago. Queria que pudéssemos dar imunidade e que elas pudessem vir para cá. Mas como você disse, Emily, tem também as famílias delas. O que farão com quem ainda está lá? Esse é o perigo. Oh, Deus, proteja elas. Deus, proteja elas e dê às pessoas, não sei, a clareza para fazer a coisa certa. Rowan, quem é sua heroína esta semana? Minha heroína esta semana se chama Samuj Mahil. Ela é a líder do Partido Katai, no Líbano. Há alguns dias eles realizaram uma conferência no Hotel Le Gray, em Beirute, discutindo os prós e contras da normalização com Israel. Isso é inédito, falar sobre um tabu. Nos últimos 60 anos, ninguém ousaria sequer discutir a paz com Israel. Mas agora chegou a hora. E se todos os libaneses tivessem a coragem que Samij Mahil tem, já teríamos nos livrado do Hezbollah há muito tempo. Lembre-se de que o tio dele, Gashir Mahil, foi assassinado nos anos 80 e ele é um dos poucos libaneses que falou diretamente com os israelenses, recebendo-os em Beirute. Agora isso já não é mais segredo. E embora toda voz de destaque no Líbano tenha sido assassinada não faz muito tempo, depois do assassinato de Hassan Nasrallah, muita gente lá no Líbano começou a se manifestar. O que foi feito é algo sem precedentes. Eles não decidiram buscar a paz com Israel, mas o simples fato: criar uma plataforma com a presença de políticos, jornalistas, formuladores de políticas, discutindo os prós e contras e criticando o Hezbollah é um evento enorme, enorme. E alguns dias atrás ele pediu ao governo libanês e ao exército libanês que prendessem todos os membros do Hezbollah, que prendessem Naim Qassim, prendessem o secretário-geral, os forçassem a se desarmar. Eles não farão isso voluntariamente. Ele também pediu ao governo libanês para cortar todos os laços diplomáticos com os iranianos e expulsar seus diplomatas. E ele os chamou explicitamente de agentes colaborando com a Guarda Revolucionária ou agentes da Guarda Revolucionária que foram feridos durante a Operação Pager. Nós temos provas, não vamos perdoá-los. Lembre-se da enorme explosão no porto de Beirute. Sim, eles já causaram danos demais e eu realmente admiro a postura dele, que ele possa inspirar cada vez mais libaneses. Samij Mahil, você é meu herói esta semana. amém, com certeza. Esses são os verdadeiros heróis quando vão contra a corrente e colocam suas vidas em risco para fazer o que é certo pelo seu país e pelo seu povo. Maravilhoso. E esperamos que ele tenha muito sucesso. Quem sabe ele até possa ser um líder do governo no futuro. Tomara! Esse é o tipo de líder que precisamos para construir uma nova região. Então vou mudar um pouco de assunto. Meu herói desta semana é um espanhol que continua na Espanha chamado Aldo Comas. Por que ele é meu herói? Agora, lá na Espanha existem esses prêmios, sabe? Prêmios de cinema, TV, arte, como vemos em Hollywood quase toda semana. Na Espanha são chamados prêmios Goya. Então todo mundo aparece nesses prêmios Goya, todo mundo está usando suas roupinhas, sabe, melancia, zumbis do Free Palestine. E ele é parado e questionado na entrada da premiação. Então, o que você acha? Sabe, o que você acha sobre o que está acontecendo? E ele diz: o que realmente me surpreende é ver que ninguém está dizendo uma palavra sobre os 50 mil, 30 mil iranianos inocentes que foram mortos pelo regime. Por que ninguém está falando sobre o fato de que mais iranianos inocentes foram mortos do que em toda a guerra de Gaza? E eles ainda estão nos dando essas pequenas melancias para usar. Por que ninguém está falando sobre isso? Ninguém comentou sobre os 50 mil mortos no Irã nos últimos 2 meses. Ninguém fala sobre isso. Tem muitos pins de tudo, mas sobre isso eu não sei. Talvez seja necessário acabar com regimes teocráticos que matam suas populações. Eu não conheço esse cara, Aldo, tá bom, eu nem sabia que ele existia, mas ele fez o quê? Nenhum artista em nenhum país, em nenhum lugar do mundo, nem mesmo em Hollywood inteiro. Pense no Grammy, no Emmy, no Critics' Choice Awards e em todos esses prêmios que aconteceram nas últimas semanas. E ninguém disse uma palavra sobre o Irã.
Nenhuma pessoa. E esse cara na Espanha vai a essas premiações cheias desses idiotas zumbis lacradores. E ele vai lá e pergunta: por que ninguém está falando sobre o Irã? No dia seguinte, quando ele recebeu, você pode imaginar quantas mensagens de ódio ele recebeu. Ele também recebeu muitas mensagens de agradecimento de iranianos, dizendo: obrigado por ser a única pessoa nesse meio no mundo todo que está falando sobre a nossa situação. E então ele continuou e insistiu ainda mais. E sabe o que ele disse? Ele disse que toda a indústria está voltada para o movimento Palestina Livre. Nos dão e empurram na nossa cara esses pequenos broches, quer a gente queira ou não, com a melancia. E eu já cansei disso, porque isso é hipocrisia. E então, por se manifestar, por ser a única pessoa nesse gênero, no mundo inteiro, em todos esses, programas onde as pessoas ficam se dando prêmios, a única pessoa falando sobre a situação dos iranianos, dos inocentes iranianos, tem sido ele, Aldo Comas. Então, para mim, ele é meu herói essa semana. Ele é um grande herói. Sério? Não, é simplesmente incrível. E no dia seguinte ele insistiu ainda mais. Ele não tentou sair dessa. Ele disse: não aguento mais essa melancia. Ela é enfiada na nossa cara. Ele disse: é impressionante. Enfim, graças a Deus que para tantos canalhas existem tantos heróis e continuaremos a orar pelo fim do mal na região e ao redor do mundo. O mundo está passando por uma prova agora, assim como aconteceu nos anos 1930 com o regime nazista. A República Islâmica do Irã e todos os seus aliados estão perdendo força, como Rohan disse. Eles são os nazistas da nossa era. Vamos ver de que lado cada um vai ficar. E oramos pela libertação das pessoas inocentes no Irã e em toda a região. E esperamos ver vocês na próxima semana. Fiquem bem, pessoal.